Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tenho uma palavra abençoada para a sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre cura divina. Como receber a cura de todas as suas enfermidades. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele apenas não levou o nosso pecado, quando ele derramou seu sangue na cruz, que nos cobriu com seu sangue de todo o pecado, mas também ele levou as nossas enfermidades. Nós vemos as pessoas falar sobre cura, mas quando fala, não explica realmente como receber a cura. E hoje eu vou estar falando aqui, na palavra aqui, na Bíblia, como você pode estar recebendo, você que é filho de Deus, você que tem uma vida de santidade, você que entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você também tem direito de receber a cura. Quando Jesus ele entregou a sua vida, ele apenas não levou o seu pecado, ele levou também as suas enfermidades. E eu quero estar falando aqui na palavra. A Bíblia diz que quando Deus ele criou os céus e a terra, criou Adão, criou Eva, e a Bíblia diz que colocou os dois ali no jardim, eles iam ser eternos. Eles não iam morrer, não iam envelhecer, eles iam viver para sempre ali. Só que Deus falou, não comeis da árvore proibida, porque no dia que eles comessem, entraria o pecado no mundo. E a Bíblia diz que o diabo ali tentou Eva, ela comeu, deu para Adão, e eles os dois pecaram. E a Bíblia diz que naquele dia ali entrou o pecado e a enfermidade na humanidade, no meio das pessoas. Só que a Bíblia também fala no livro de Gênesis que nasceria um homem, filho de mulher, ou seja, foi gerado pelo Espírito Santo, mas é filho de Maria, Jesus Cristo, que pisaria na cabeça do inimigo, na cabeça do diabo. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo ele veio não apenas para nos curar, nos salvar de todo o pecado, mas também para nos curar. E eu vou estar lendo aqui a palavra, está lendo aqui um versículo aqui que se encontra em Isaías 53, capítulo 53, e o verso 4 e o 5, que diz assim a palavra. E no entanto suas dores eram nossas próprias, a enfermidade que ele carregava em seu ser. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o próprio Jesus ele carregava a nossa enfermidade no seu ser, ou seja, no seu corpo, na sua vida. E sobre o seu corpo ele levou todas as nossas doenças. E contudo, nós julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, feridos e torturados. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que todas as nossas enfermidades foram colocadas sobre Jesus no madeiro. Quando ele foi castigado ali, quando ele foi açoitado, a Bíblia diz que o Senhor Deus colocou todas as nossas enfermidades. Verso 5. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, e foi esmagado por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele. Mediante as suas feridas fomos sarados. Ou seja, está dizendo aqui no livro de Isaías que pelas suas feridas, ou seja, pelas feridas que ele sofreu ali, que ele foi castigado ali, nós fomos sarados. Ou seja, eu não tenho que carregar mais as minhas enfermidades. Mas eu vou estar explicando aqui para você como receber, como ter direito à cura da parte de Deus. Olha o que diz aqui no livro de Mateus. Olha o que diz aqui no livro de Mateus 8:17. E assim se cumpriu o que foram dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Ou seja, ele tomou, ou seja, Jesus levou, carregou as nossas enfermidades. E como diz aqui no final do versículo, ele levou as nossas doenças. Aí você pode dizer, mas como? Como ele levou se eu adoeço? Todas as pessoas adoecem. Sim, da mesma forma que você adoece, você também peca. Ou seja, Jesus não levou o pecado? A Bíblia diz que ele levou o pecado de toda a humanidade. Só que as pessoas continuam pecando. Só que aquelas pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador e começam a ter uma vida de santidade, a Bíblia diz que ele é salvo. Ele é filho de Deus. E ela vai, quando ela morrer, ela vai para os céus. E da mesma forma é a doença. Ou seja,
Nós temos que entender que a doença ela vai vir, mas quando ela vier, a Bíblia diz que Jesus já levou, então eu tenho autoridade dentro da palavra para repreender, falar enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendo, porque Jesus já levou. Da mesma forma que Jesus levou o pecado, ele também levou a enfermidade. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 2,24. Eu quero contar uma história, um testemunho que eu vi. Era uma senhora que ela morava nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, há uns 30 anos. E naquela época a tuberculose era uma doença muito grave, que quase não tinha cura. E diz ali a história que aquela moça, ela estava quase à beira da morte ali, estava vivendo os últimos dias. O médico já falou, ó, leva a sua filha para casa, que ela não tem mais jeito, ela vai morrer. Nós já fizemos de tudo, não tem remédio, ela vai morrer. E diz ali o testemunho daquela senhora, que ela estava ali esperando só a morte chegar. E um dia ela falou para sua mãe pegar a Bíblia, então a mãe dela pegou a Bíblia, abriu, e ela não tinha força nem sequer de passar a página da Bíblia, de tão fraca, tão debilitada que ela estava. E ela leu esse texto aqui, eu quero que você entenda aqui. É 1 Pedro, capítulo 2, o verso 24. E ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo e sobre o madeiro, a fim de que morremos para os pecados, então pudéssemos viver para a justiça. Ou seja, está dizendo aqui que o próprio Jesus ele levou em seu corpo o nosso pecado. Então aquela jovem, quando ela ouviu essa palavra, ela leu essa palavra, ela se alegrou. Ela sabia que ela ia morrer, mas ela se alegrou muito, porque quando ela morresse, e ela era uma filha de Deus, era uma pessoa que vivia na presença do Senhor, ela ia encontrar Jesus nos céus. Só que ela leu só a parte A do versículo, né? A parte B fala assim: e por intermédio das suas feridas foste curado. Então ela leu outra vez: por intermédio das suas feridas foste curado. Então ela entendeu, nossa, mas se Jesus levou as minhas enfermidades, então não preciso estar doente. Olha o que diz aqui: por intermédio das suas feridas foste curado. Naquele momento Deus revelou a palavra para ela. Ela entendeu que o Senhor Jesus Cristo não tinha apenas levado os pecados dela, mas também tinha levado a enfermidade. Então ela chamou a sua mãe veio e ela falou: mãe, essa palavra que está aqui, a Bíblia, é verdade? E a mãe dela também era cristã, era uma filha de Deus. Sim, é verdade, minha filha. E ela disse: tem certeza, mãe? É verdade? Tudo que está escrito aqui é verdade? E a mãe dela: sim, é a Bíblia, a palavra do Senhor. Tudo que está escrito aí é verdade. E ela disse: ó, mãe, o que está escrito aqui? Por intermédio das suas feridas foste curado. Então ela disse: então eu não preciso mais morrer de enfermidade. Eu vou morrer quando chegar o dia, mas está dizendo aqui que Jesus também levou as minhas enfermidades. Então ela disse: então eu não vou morrer. Então naquele momento a fé veio no seu coração e ele entendeu. E naquele momento o inimigo perdeu a força ali, porque nós sabíamos que a enfermidade é do diabo. Ou seja, aquela força, aquele espírito maligno de enfermidade ali foi embora. E imediatamente ela começou a se sentir bem. Então ela falou: mãe, eu tô curada, tô curada. Aí já quis levantar da cama e a sua mãe: não, filha, não, você está doente. E ela: não, eu vou levantar, Jesus está dizendo que eu fui curada. Então ela foi, levantou ali com dificuldade, começou a andar. E em poucos dias ela estava 100% curada, porque ela entendeu a palavra do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra aqui, no livro de João, capítulo 6, o verso 38. Pois eu nasci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus falou que ele não veio fazer a sua própria vontade, ele veio fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que não houve uma pessoa sequer que quando foi até Jesus, ela não tenha recebido a cura. Todas as pessoas, a Bíblia diz que todas as pessoas que iam até Jesus, ele expulsava os demônios, ele curava as enfermidades e ele pregava a salvação. Ou seja,
não era só a salvação que Jesus pregava, ele também libertava, ou seja, era a vontade de Deus, como está escrito aqui, ó, pois eu nasci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele quem me enviou, ou seja, a vontade de Deus é que você tenha saúde. Mas você pode dizer, mas eu oro e não me acontece nada. Mas você tem que ler aqui na palavra, entender, da mesma forma que você crê, que quando você peca e pede perdão, Deus perdoa. Aqui também está escrito, quando você lê a palavra e crê que Jesus levou a sua enfermidade, não há enfermidade no mundo que possa ficar no seu corpo. Como aquela senhora lá que entendeu a palavra e a tuberculose deixou, você também vai ser curada. Já me aconteceu, eu não entendi essa palavra. E quando ela foi revelada para mim, eu sofria de uma enfermidade na garganta, que eu sempre estava no hospital ali, tomando antibiótico. E no momento que eu entendi, que eu orei ao Senhor, já faz mais de 10 anos que... E eu sei que nunca mais vai voltar, porque aquele espírito de enfermidade que trazia a doença para a minha vida, que traz para você, ele vai embora. Não apenas uma doença grave, mas qualquer doença, uma dor de cabeça, um resfriado, um câncer, uma diabetes, qualquer doença. A Bíblia diz que Jesus levou a enfermidade. Olha o que diz aqui, ó, na palavra do Senhor, em João capítulo 10, o verso 10. O diabo vem para matar, roubar e destruir. O diabo, qual é a função do diabo? É matar, é roubar, é destruir. Nós sabemos que o diabo ele faz de tudo para roubar a sua salvação, para destruir a sua vida, destruir a sua saúde, destruir o seu casamento, destruir tudo. O diabo ele coloca depressão, ele coloca enfermidade e ele vem para matar. Se você não se cuidar, se você não buscar a Deus, ele mata a sua vida. Ele não apenas destrói a sua vida financeira, porque nós sabemos que quando você está doente, você faz de tudo ali para ser curado, você faz de tudo ali. Se você tiver 1 milhão, você vai gastar 1 milhão, porque o mais importante é a sua saúde. E o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas olha o que fala aqui na parte B do versículo. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ou seja, todo mundo conhece esse versículo que Jesus fala, eu vim para que tenhas vida e tenha com abundância. Aí eu pergunto para você, como uma pessoa pode ter abundância se ela tiver enfermidade? Mas eu não acredito, porque o pregador falou, o pastor falou que a doença faz parte. Não, Jesus está dizendo que ele veio dar vida e vida com abundância. Não existe como uma pessoa ter abundância se ela estiver enferma. Quando eu tinha 10, 11 anos, minha mãe ela foi diagnosticada com câncer. E eu vi a minha mãe 1 ano em cima da cama gritando de dor. Imagina que uma pessoa dessa tem abundância. Imagina uma pessoa que passa 1 ano, 2, 3, 5 anos, 10 anos da sua vida enferma ali no hospital, à beira da morte, sem poder fazer nada. Você acha que isso é abundância? Não. Porque a Bíblia está dizendo que Jesus veio dar vida e com abundância. Então, a Bíblia diz também que nós somos a luz do mundo. Como eu posso ser a luz do mundo? Ou seja, a Bíblia diz que nós somos a luz, ou seja, nós temos que refletir a presença de Deus. Como eu posso refletir a presença de Deus se eu estiver enfermo? É igual aquela pessoa, filho de Deus, mas está ali com câncer. Filho de Deus, está morrendo no hospital. O filho de Deus não era filho de Deus. As pessoas falam, não era filho de Deus, e por que ele morreu de câncer? Porque não entendeu a palavra. Não é culpa sua, não é minha culpa, não é culpa sua, não é porque ninguém ensinou a palavra do Senhor. Você ainda não aprendeu. Porque aqui está o segredo, na palavra de Deus, na Bíblia. Eu também não entendia. E quando um dia eu entendi a palavra, lendo esse livro aqui, não estou fazendo promoção desse livro, apenas eu quero mostrar que esse livro aqui é curar enfermo, expulsar demônio. Quando eu comecei a ler esse livro aqui, o que está escrito nesse livro é o que está escrito na Bíblia, que fala que... E ali, através desse livro e lendo a Bíblia, eu entendi a palavra, e hoje nem sequer um Dorflex eu não tomo mais para uma dor de cabeça, porque quando vem eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo e o mal vai embora. Então eu quero que você entenda que a cura, da mesma forma que a salvação é para você, que é filho de Deus, quando Jesus ele morreu,
Ele deixou duas bênçãos para você. A Bíblia diz que ele é o nosso Redentor, ou seja, ele levou o nosso pecado e também levou a enfermidade. Ele é o nosso Redentor, ou seja, ele te fez castigo por nós, ele foi castigado para que hoje nós possamos ter saúde, nós possamos ser luz no mundo. Como você pode ser luz no mundo se você estiver enfermo? Como você pode ser luz no mundo se você está com câncer, se você está com diabetes, se você está com uma doença grave, que as pessoas veem, olha, é filho de Deus, mas está enfermo, é filho de Deus, mas só vive no hospital. Não, você tem que entender a palavra do Senhor, está escrita aqui nos versículos que eu li. Que o Senhor Jesus Cristo, ele já levou a sua enfermidade. A Bíblia diz que toda pessoa que ia até Jesus, ele curava. Ele abria os olhos de cego, ele curava os mudos, os surdos, ele expulsava os demônios, ele curava os aleijados, todas as pessoas, qualquer enfermidade. Não houve uma enfermidade que Jesus não tenha curado, porque ele veio fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então eu espero que você tenha entendido essa palavra. O segredo está aqui na palavra de Deus, onde ele fala que o próprio Jesus Cristo levou sobre si a nossa enfermidade. Então tem que ler a palavra do Senhor. Se você é filho de Deus, essa promessa é sua. Ou seja, você não crê que quando você ora, Deus perdoa o seu pecado, e naquele momento ali você passa a ser uma filha de Deus, quando você aceita Jesus, começa a andar na presença dele. Essa promessa é para você. A promessa da salvação é para você, e também a promessa da cura também é para você. Como diz aqui, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo, ou seja, o castigo que nos traz a paz hoje, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu espero que você tenha entendido essa palavra. Se você não entendeu, procura na Bíblia. Está aqui nos versículos aqui, que Jesus levou a sua enfermidade, Jesus já pagou esse preço. Só que o inimigo, ele vem e tenta enganar você. Mas se você começar a ler a palavra do Senhor e entender, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo já pagou essa conta. Imagina se alguém chega até você e fala, ô José, ô Maria, ô Francisco, olha, o seu tio morreu e deixou 100 mil reais para você. Ou seja, você não vai acreditar? Tá aqui, ó, e ele fala assim, ó, tá aqui no testamento, seu tio deixou 100 mil para você, 100 mil reais. Você vai dizer, ah, não, é mentira, eu não creio, eu não acredito não. Mas se ele mostrar o documento lá, o atestado lá, como fala aqui, né, o testamento, se ele mostrar o testamento lá do seu tio falando que deixou 100 mil para você, você não vai crer? Então esse aqui é o testamento de Deus. Por isso que fala, né, o Antigo Testamento, que foi antes de Jesus, e o Novo Testamento, que é depois de Jesus. Então isso aqui é o testamento de Deus. Ele está dizendo, da mesma forma que ele salva você dos pecados, ele também dá a cura para você. Mas está aqui na Bíblia. E não é só para um, é só para fulano ou para cicrano. Não, é para todos. Todas as pessoas que aceitaram Jesus, que vive na sua palavra, ela tem direito, todas. Ah, mas não, Deus quer curar, não, Deus quer curar todas as pessoas. Ah, Deus quer curar fulano ou cicrano, e ele quer que eu fique doente, porque a doença vai me... Como uma pessoa vai ser abençoada através da doença? Se você e eu, que somos pecadores, a gente quer o melhor para os nossos filhos, como Deus vai querer colocar um câncer numa pessoa? Como Deus quer colocar AIDS? Como Deus quer colocar uma diabetes, uma pressão alta? Como Deus, sendo bom, sendo misericordioso? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é infinita. O amor dele por você. Se você pecar 1000 vezes por dia, Deus ele perdoa você 1000 vezes. Se você chegar diante dele e pedir. Como ele quer colocar a enfermidade por alguém? Não tem como. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele levou toda enfermidade, e ele veio para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você seja curado, que você seja uma bênção, que você tenha uma vida de abundância, que você seja a luz do mundo. Deus quer que as pessoas olhem para você e falem, ó, aquela pessoa é abençoada, ela é filha de Deus, ela serve a Deus. Como alguém do mundo vai olhar para você com câncer lá, morrendo e falar, mas fulano é cristão,
Está lá na igreja todo dia, lá no domingo, na quinta, na segunda, todos os dias, e vive morrendo de enfermidade. Mas que Deus é esse? Então esse é o Deus aqui, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Ele criou o céu e a terra, você acha que ele não pode curar a sua enfermidade? E isso ele já pagou. Ou seja, a Bíblia diz que nós temos direito. E quando se você entendeu essa palavra, leia a Bíblia, fala, Senhor, o Senhor Jesus Cristo já levou minha enfermidade, então, em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de enfermidade. Porque a Bíblia diz que em vários casos que foram até Jesus, quando Jesus ia curar aquelas pessoas, ele expulsava o espírito de enfermidade. Ou seja, se você está enfermo nesse momento, é um espírito de enfermidade que está na sua vida, você tem que expulsar esse espírito. E quando esse espírito for embora, a enfermidade também vai embora. Como a história que eu contei da moça, ali ela entendeu a palavra, e quando ela entendeu, a Bíblia diz que a fé veio no seu coração, aquele espírito de enfermidade foi embora, e ela foi curada, 100%, ou seja, o espírito foi embora, e a enfermidade também foi embora. É essa a vontade de Deus para a sua vida, que você tenha vida com abundância, que você seja luz no mundo, que quando as pessoas que não são cristãs, olhar para você e falar que aquela pessoa é de Deus, porque ela é abençoada, ela é uma pessoa cheia da bênção de Deus. Mas como ela vai dizer que você é abençoada se você está com enfermidade? Se você está com câncer, se você está com diabetes, se você vive no hospital ali, mendigando ali os cuidados dos médicos lá. Não. Ele também quer que você ore, entre na presença dele. Senhor, a tua palavra diz que eu fui curado. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, espírito de enfermidade, eu te repreendo. Repreenda o espírito de enfermidade e depois ore, Senhor, a tua palavra, ela nos garante, Senhor, como diz lá em Isaías, como diz em Mateus, em João, em Pedro, que eu já fui curado. Então, eu determino, Senhor, eu aceito a tua cura, apenas aceite. Fala, Senhor, o Senhor já levou minha enfermidade, então eu aceito a tua cura e você vai ser curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra, desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que estão enfermas, com a sua família, com seus amigos. Fala, ó, Jesus Cristo já levou sua enfermidade. Leia a Bíblia. Deixe seu pedido de oração. E até o próximo vídeo, que seja grandemente abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo.